decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Lei 31. Controle as opções. Quem dá as cartas é você. Julgamento. As melhores trapaças são as que parecem deixar ao outro uma opção. Suas vítimas acham que estão no controle, mas na verdade são suas marionetes. Dê às pessoas opções que sempre resultem favoráveis a você. Force-as a escolher entre o menor de dois males, ambos atendem ao seu propósito. Coloque-as num dilema, não terão escapatória. A lei observada aí. Desde o início do seu reinado, Ivan IV, mais tarde conhecido como Ivan, o Terrível, teve de enfrentar uma desagradável realidade. O país precisava desesperadamente de uma reforma, mas ele não tinha poder para impô-la. A maior restrição à sua autoridade vinha dos boiados, a classe aristocrática de príncipes russos que dominava o país e aterrorizava os camponeses. O chanceler alemão, Bismarck, enfurecido com as constantes críticas de Rudolf Virchow, patologista alemão e político liberal, mandou suas testemunhas desafiarem-no para um duelo. Como a parte desafiada, a escolha das armas é minha, disse Virchow, e escolho estas. E ergueu duas grandes e aparentemente idênticas salsichas. Uma delas, ele continuou, está contaminada com germes mortais, a outra é perfeitamente saudável. Que Sua Excelência decida qual a que comerá, eu comerei a outra. Quase imediatamente retornou uma mensagem dizendo que o chanceler tinha resolvido cancelar o duelo. Deliro, Brown Book of Anecdotes, Clifton Fadiman, org. 1985 em 1553, aos 23 anos, Ivan ficou doente. Deitado na cama, quase morto, ele pediu aos boiados que jurassem fidelidade ao seu filho como um novo czar. Alguns hesitaram, outros até recusaram. Ali, naquele momento, Ivan percebeu que não tinha poder sobre os boiados. Ele se recuperou da doença, mas não esqueceu a lição: os boiados queriam destruí-lo. E, na verdade, futuramente muitos dos mais poderosos desertaram para a Polônia e a Lituânia, principais inimigos da Rússia, onde tramaram a sua volta e a derrubada do czar. Até mesmo um dos amigos mais íntimos de Ivan, o príncipe Andrei Kubski, de repente estava contra ele, fugindo para a Lituânia em 1564 e se tornado um dos seus mais ferrenhos inimigos. Quando Kubski começou a regimentar tropas para uma invasão, a dinastia real pareceu subitamente mais precária do que nunca. Com nobres emigrados fomentando uma invasão pelo oeste, os tátaros atacando pelo leste e os boiados armando confusão dentro do país, defender a enormidade do território russo se tornou um pesadelo. Não importa para que lado Ivan atacasse, ficava sempre vulnerável em outro. Só com um poder absoluto ele poderia vencer esta hidra de múltiplas cabeças. E ele não tinha esse poder. Ivan ficou remoendo as ideias até que na manhã de 3 de dezembro de 1564, quando os cidadãos de Moscou acordaram, viram uma cena estranha. Centenas de trenós enchiam a praça diante do Kremlin, carregados com os tesouros do czar e provisões para toda a corte. Eles ficaram assistindo descrentes quando o czar e sua corte subiram nos trenós e deixaram a cidade. Sem explicações, ele se estabeleceu numa cidadezinha ao sul de Moscou. Durante um mês inteiro a capital foi tomada por uma espécie de terror, pois os moscovitas temiam que Ivan estivesse abandonado aos sanguinários boiados. As lojas fecharam e as multidões amotinadas se reuniam diariamente. Por fim, no dia 3 de janeiro de 1565, chegou uma carta do czar explicando que não suportava mais as traições dos boiados e tinha decidido abdicar de uma vez por todas. Lida em voz alta em público, a carta teve um efeito surpreendente. Mercadores e plebeus acusaram os boiados pela decisão de Ivan e foram para as ruas, aterrorizando a nobreza com a sua fúria. Em breve, um grupo de delegados representando a igreja, os príncipes e o povo fez uma viagem até a cidadezinha de Ivan e implorou ao czar, em nome da sagrada terra da Rússia, que voltasse ao trono. Ivan escutou, mas não mudou de ideia.
Depois de vários dias ouvindo seus apelos, entretanto, ele ofereceu uma opção aos seus súditos: ou lhe davam poderes absolutos para governar como bem entendesse, sem interferências dos boiados, ou poderiam procurar outro líder. Entre a guerra civil e um poder despótico, quase todos os setores da sociedade russa optaram por um czar forte, pedindo a volta de Ivan a Moscou e a restauração da lei e da ordem. Em fevereiro, com muitas celebrações, Ivan voltou para Moscou. Os russos não podiam mais se queixar se ele se comportasse como ditador, eles mesmos tinham lhe dado este poder. O mentiroso. Era uma vez, na Armênia, um rei que, sentindo-se num estranho estado de espírito e precisando se divertir um pouco, enviou arautos por todo o reino proclamando o seguinte: ouçam todos. Aquele que provar ser o maior mentiroso da Armênia receberá uma maçã de ouro das mãos de Sua Majestade, o rei. Gente de todas as cidades e aldeias, de todos os níveis e condições, príncipes, mercadores, fazendeiros, sacerdotes, ricos e pobres, altos e baixos, gordos e magros vieram em multidão ao palácio. Não faltavam mentirosos naquela terra, e cada um contou a sua mentira ao rei. Governantes, entretanto, estão acostumados com todos os tipos de mentira, e nenhuma daquelas convenceu o rei de que era melhor. Ele começou a se cansar com este novo esporte, e já estava pensando em cancelar a competição sem declarar um vencedor, quando apareceu diante dele um homem pobre esfarrapado, carregando debaixo do braço uma grande ânfora de barro. "O que posso fazer por você?" perguntou Sua Majestade. "Senhor", disse o homem, ligeiramente espantado, "sem dúvida, não se recorda. Deve-me um pote de ouro e vim pegá-lo." "Você é um grande mentiroso", exclamou o rei. "Não lhe devo nada." "Um grande mentiroso eu sou", disse o homem pobre. "Então me dê a maçã de ouro." O rei, percebendo que o homem estava tentando lhe passar a perna, esquivou-se. "Não, não. Você não é mentiroso." "Então, lhe dê o pote de ouro que me deve, senhor", disse o homem. O rei se viu num dilema. E lhe entregou a maçã de ouro. Contos e fábulas do folclore armênio, recontados por Charles Downing, 1993. Interpretação. Ivan, o Terrível, enfrentava um grave dilema: ceder aos boiados seria a destruição certa, mas uma guerra civil seria outro tipo de ruína. Mesmo que Ivan saísse vencedor nessa guerra, o país estaria devastado e suas divisões mais rígidas do que nunca. No passado ele havia escolhido como arma uma atitude ousada e ofensiva. Mas agora esse tipo de estratégia se voltaria contra ele. Quanto mais ousado ele fosse enfrentando seus inimigos, piores seriam as reações. A principal desvantagem de uma demonstração de força é que ela desperta ressentimentos que acabam levando a uma reação que minará a sua autoridade. Ivan, imensamente criativo no uso do poder, viu muito bem que o único caminho para o tipo de vitória que desejava era simular uma retirada de cena. Ele não forçaria o país a aceitar a sua posição, ele lhe daria opções: teriam de escolher entre a sua abdicação e a certeza da anarquia, ou a sua ascensão com poder absoluto. Para reforçar a sua atitude, ele deixou claro que preferia abdicar. "Desmascarem-me", disse ele, "e vejam o que acontecerá." Ninguém o desmascarou. Retirando-se por apenas um mês, ele deu ao país um vislumbre dos pesadelos que se seguiriam à sua abdicação: invasões tátaras, guerra civil, ruína. Tudo isso acabou acontecendo depois da morte de Ivan, no famoso tempo de problemas. A retração e o desaparecimento são as clássicas estratégias de controle das opções. Você deixa que as pessoas sintam que as coisas vão se desmoronar sem você, e lhes oferece uma escolha: eu me afasto e vocês sofrem as consequências, ou volto nas minhas condições. Neste método de controle de opções, as pessoas escolhem a que lhe dará poder porque a outra alternativa é, simplesmente, desagradável demais. Você as força, mas indiretamente, elas parecem ter opção. Quando as pessoas acham que têm escolha, caem na sua armadilha com muito mais facilidade. A lei observada segunda. Como uma cortesã na França do século XVII, Ninon de Lenclos descobriu que sua vida tinha certos prazeres. Seus amantes eram da realeza e da aristocracia, e lhe pagavam bem. Ela se divertia com sua espirituosidade e inteligência. Eles satisfaziam suas necessidades sexuais um tanto exigentes e a tratavam quase como uma igual.
Viver assim era infinitamente melhor do que se casar. Em 1643, entretanto, a mãe de Ninon morreu de repente, deixando-a aos 23 anos totalmente só no mundo, sem família, sem dote, sem nada em que se apoiar. Em pânico ela entrou para um convento, dando as costas para seus ilustres amantes. Um ano depois, ela saiu de lá e se mudou para Lyons. Quando finalmente ela reapareceu em Paris, em 1648, um número ainda maior de amantes e pretendentes afluiu à sua porta. Ela era a cortesã mais animada e inteligente daquela época, e haviam sentido muito a sua ausência. Mas logo os cortejadores de Ninon descobriram que ela mudará de tática, estabelecendo um novo sistema de opções. Os duques, senhores e príncipes, se quisessem, poderiam continuar pagando por seus serviços, mas não controlavam mais a situação. Ela dormiria com eles quando bem lhe aprouvesse. O dinheiro deles só comprava uma possibilidade. Se a ela agradasse dormir com eles só uma vez por mês, assim seria. Quem não quisesse ser o que Ninon chamava de paior poderia se juntar a um grupo cada vez maior de homens a quem ela chamava de martyrs, homens que visitavam seu apartamento interessados principalmente na sua amizade, na sua inteligência mordaz, para ouvi-la tocar o alaúde e estar em companhia das mentes mais vibrantes do período, inclusive Molière, La Rochefoucauld e Saint-Évremond. Os martyrs também alimentavam uma possibilidade. Ela selecionava regularmente entre eles um favori, um homem que seria seu amante sem ter de pagar, e a quem ela se abandonaria totalmente enquanto desejasse, uma semana, alguns meses, raramente mais do que isso. Um paior não podia se tornar um favori, mas um martyr não tinha garantia de se tornar um deles, e na verdade poderia permanecer frustrado a vida inteira. O poeta Charleval, por exemplo, jamais gozou dos favores de Ninon, mas nunca deixou de visitá-la. Ele não queria ficar sem a sua companhia. Quando a alta sociedade francesa soube deste sistema, Ninon foi alvo de intensa hostilidade. Ao inverter o papel de cortesã, ela escandalizou a rainha-mãe e toda a sua corte. Para seu horror, entretanto, isso não desestimulou os pretendentes, na verdade só aumentou o seu número e intensificou o seu desejo. Tornou-se uma honra ser paior, ajudar Ninon a manter o seu estilo de vida e seu brilhante salão, acompanhá-la às vezes ao teatro, e dormir com ela quando ela quisesse. Ainda mais distintos eram os martyrs, que usufruíam da sua companhia gratuitamente e ainda alimentavam a esperança, embora remota, de um dia ser um dos seus favoritos. Essa possibilidade deixou muitos jovens nobres excitados, conforme se espalhava a fama de que não havia cortesã que superasse Ninon nas artes do amor. E assim, casados e solteiros, velhos e jovens caíam na sua teia e escolhiam uma das duas opções, e ambas a satisfaziam plenamente. Interpretação. A vida de cortesã incluía a possibilidade de um poder negado à mulher casada, mas também tinha riscos óbvios. O homem que pagava pelos serviços da cortesã era, em essência, seu dono, determinando quando a possuiria, mais tarde, quando a abandonaria. Com a idade, diminuíam as suas opções, com a redução gradual do número de homens que a procuravam. Para evitar uma vida de pobreza, ela precisava fazer fortuna enquanto jovem. A lendária ganância da cortesã, portanto, refletia uma necessidade prática, mas também diminuía o seu fascínio, visto que a ilusão de ser desejado é importante para os homens, que frequentemente se afastam ao perceber que a parceira está muito interessada no seu dinheiro. Com o avançar da idade, portanto, a cortesã se via diante de um destino muito difícil. Ninon de Lenclos tinha horror a qualquer tipo de dependência. Desde cedo ela manteve um certo nível de igualdade com seus amantes, e não aceitaria um sistema que a deixasse com opções tão desagradáveis. Curiosamente, o sistema que ela imaginou para substituí-lo parecia satisfazer da mesma forma aos seus pretendentes. Os paiors tinham que pagar, mas o fato de Ninon só ir para a cama com eles quando quisesse lhes dava uma emoção inalcançável com qualquer outra cortesã. Ela cedia porque sentia desejo. Os martyrs, ao evitarem a nódoa da relação paga, sentiam-se superiores, como membros da fraternidade de admiradores de Ninon. Eles também poderiam um dia experimentar o prazer máximo de ser um dos seus favoritos. Finalmente, Ninon não forçava seus pretendentes a aceitar nenhuma das categorias. Eles podiam escolher de que lado preferiam ficar, liberdade que lhes deixava um vestígio de orgulho masculino. J. P. Morgan, Sr.
Certa vez contou a um joalheiro seu conhecido que estava interessado em comprar um alfinete de gravata de pérola. Semanas depois, o joalheiro encontrou uma magnífica pérola, montou-a devidamente e a enviou a Morgan, junto com uma conta de $5.000. No dia seguinte, o embrulho voltou. A nota de Morgan que a acompanhava dizia: "Gostei do alfinete, mas não do preço. Se aceitar o cheque anexo de $4.000, por favor retorne a caixa sem quebrar o selo." O joalheiro irritado não aceitou o cheque e dispensou o mensageiro. Ao abrir a caixa para guardar o alfinete recusado, ele não estava mais ali. Fora substituído por um cheque de $5.000. The Little Brown Book of Anecdotes, Clifton Fadima, org. 1985. É aí que está o poder de ser dar às pessoas uma escolha, ou melhor, a ilusão de que podem escolher, pois é você quem dá as cartas. Enquanto as alternativas definidas por Ivan, o Terrível, envolviam um certo risco, uma das opções o teria feito perder o poder. Ninon criou uma situação em que todas as opções redundavam em seu favor. Dos paeuros ela recebia o dinheiro necessário para manter o seu salão. E dos martírios ela obtinha o poder máximo, podia se cercar de um bando de admiradores, um harém onde escolhia seus amantes. O sistema, entretanto, dependia de um fator crítico, a possibilidade, embora remota, de que um martír pudesse se tornar um favorito. A ilusão de que, um dia, a riqueza, a glória ou satisfação sexual vão cair no colo da sua vítima é uma isca irresistível a ser incluída no seu rol de opções. Essa esperança, por menor que seja, fará os homens aceitarem as situações mais absurdas, porque lhes deixa a opção importantíssima do sonho. A ilusão da escolha, junto com a possibilidade de sorte no futuro, atrairá o otário mais renitente à sua teia cintilante. As chaves do poder. Palavras como liberdade, opções e escolha evocam possibilidades muito além dos seus reais benefícios. Examinando bem, as nossas opções, no mercado, nas urnas, nos empregos, tendem a ser incrivelmente limitadas. Quase sempre trata-se de escolher entre A e B, o resto do alfabeto não entra. No entanto, se houver a mais leve miragem de opção lá longe, raramente tentamos ver as que faltam. Nós escolhemos acreditar que o jogo é limpo, e que mantemos a nossa liberdade. Preferimos não pensar muito no alcance da nossa liberdade de escolha. Essa falta de vontade de sondar a limitação das nossas opções vem do fato de que liberdade em excesso gera ansiedade. A frase opções ilimitadas soa infinitamente promissora, mas na verdade as opções ilimitadas nos deixariam paralisados e perturbariam a nossa capacidade de optar. O nosso leque reduzido de opções é confortável. Com isso, o esperto e o ardiloso ganham enormes oportunidades para trapacear. Quem está escolhendo entre duas alternativas acha difícil acreditar que está sendo manipulado ou enganado, não vê que você está lhe permitindo uma pequena porção de livre-arbítrio em troca da imposição muito mais forte do seu próprio arbítrio. Definir um leque estreito de opções, portanto, deve sempre fazer parte das suas trapaças. Existe um ditado: o pássaro que entra na gaiola por sua livre vontade canta melhor. Estas são algumas das formas mais comuns de controle de opções. Disfarce as opções. A técnica preferida de Henry Kissinger. Como secretário de Estado do presidente Richard Nixon, Kissinger se considerava mais bem informado do que o seu chefe, e acreditava que na maioria das situações era capaz de decidir melhor sozinho. Mas, se tentasse determinar a política, ofenderia ou quem sabe irritaria um homem notoriamente inseguro. Assim, Kissinger sugeria 3 ou 4 opções de ação para cada situação, e as apresentava de tal forma que a sua preferida sempre parecia ser a melhor comparada com as outras. Seguidas vezes, Nixon mordeu a isca, jamais desconfiando que estava sendo induzido por Kissinger. Era um artifício excelente para usar com um mestre inseguro. Fóssil resistente. Um dos principais problemas enfrentados pelo Dr. Milton H. Erickson, pioneiro da terapia pela hipnose na década de 1950, era a recaída. Seus pacientes pareciam estar se recuperando rapidamente, mas a aparente suscetibilidade à terapia mascarava uma profunda resistência. Eles voltavam logo aos hábitos antigos, culpavam o médico e não o procuravam mais. Para evitar isso, Erickson começou a mandar que alguns pacientes tivessem uma recaída, que começassem a se sentir tão mal quanto na hora em que vieram procurá-lo,
que voltassem para a estaca zero. Diante desta opção, os pacientes em geral escolhiam evitar a recaída, o que, é claro, era exatamente o que Erickson queria. Esta é uma boa técnica para usar com crianças e outras pessoas voluntariosas que gostam de ser do contra. Force-as a escolher o que você quer que elas façam, aparentando preferir o contrário. Altere o tabuleiro do jogo. Na década de 1860, John D. Rockefeller decidiu criar um monopólio do petróleo. Se ele tentasse comprar as empresas menores, iam saber o que ele estava fazendo e reagiriam. Em vez disso, ele começou comprando secretamente as companhias de estradas de ferro que transportavam petróleo. Mais tarde, quando tentava comprar uma determinada empresa e encontrava resistência, ele lembrava que ela dependia das linhas de trem. Recusando-se a fazer o transporte, ou simplesmente aumentando as taxas, ele poderia arruinar o negócio deles. Rockefeller alterou o tabuleiro do jogo de tal forma que aos pequenos produtores de petróleo só restaram as opções que ele lhes oferecia. Nesta tática, seus adversários sabem que estão sendo forçados, mas não importa. A técnica funciona com aqueles que resistem a qualquer custo. Opções reduzidas. O marchand do século XIX, Ambroise Volardrad, aperfeiçoou esta técnica. Os clientes vinham à loja de Volardrad ver alguns sésames. Ele mostrava 3 quadros, esquecia de dizer o preço e fingia cochilar. Os visitantes tinham de sair sem ter decidido nada. Em geral voltavam no dia seguinte para ver os quadros novamente, mas aí Volardrad mostrava obras menos interessantes, fingindo achar que eram as mesmas da véspera. Os clientes desconcertados examinavam as novas ofertas, e iam embora para pensar melhor e voltar depois. Mais uma vez a cena se repetia. Volardrad mostrava quadros de qualidade ainda mais inferior. Finalmente os compradores percebiam que era melhor pegar o que ele estava mostrando porque amanhã poderiam ter de se satisfazer com algo pior, talvez até mais caro. Uma variação desta técnica é elevar o preço todas as vezes que o comprador hesitar, adiando a decisão para o dia seguinte. É uma excelente tática de negociação com os indecisos crônicos, que vão achar que é melhor comprar hoje do que esperar até amanhã. O homem fraco à beira do precipício. Os fracos são os mais fáceis de manobrar controlando suas opções. O cardeal de Retz, o grande agitador do século XVII, serviu como assistente extraoficial do Duque de Orleans, que era notoriamente indeciso. Era uma luta constante tentar convencer o Duque a agir. Ele hesitava, pesava as opções e aguardava até o último momento, provocando úlceras nas pessoas que viviam à sua volta. Mas Retz descobriu um jeito de lidar com ele. Descrevia todos os tipos de perigos, exagerando-os ao máximo, até que o Duque visse abismos se abrindo em todas as direções exceto uma, a que Retz o estava forçando a seguir. Esta tática é semelhante à de disfarçar as opções, mas com os fracos você precisa ser mais agressivo. Trabalhe com as emoções deles, use o medo e o terror para forçá-los a tomar uma atitude. Tente a razão e eles sempre encontrarão um jeito de deixar para depois. Irmãos no crime. Esta é uma técnica tradicional de trambicagem. Você atrai suas vítimas para algum esquema criminoso, criando entre vocês um vínculo de sangue e culpa. Eles participam da sua fraude, cometem um crime, ou acham que cometem. Veja a história de Saint-Exil na Lei 3, e são facilmente manipulados. Serge Stavisky, o grande trambiqueiro francês da década de 1920, envolveu o governo de tal forma nas suas fraudes e trapaças que o Estado não ousou processá-lo e escolheu deixá-lo em paz. É mais sensato envolver nas suas fraudes aquela pessoa que mais poderá prejudicá-lo se você falhar. Esse envolvimento pode ser sutil. A simples suposição de estarem envolvidos estreitará suas opções e comprará o seu silêncio. As garras de um dilema. Esta ideia foi demonstrada na famosa marcha sobre a Geórgia do general William Sherman, durante a Guerra Civil Americana. Embora os confederados soubessem em que direção Sherman estava indo, eles nunca sabiam se ele atacaria pela direita ou pela esquerda, pois ele dividia seus exércitos em 2 alas. Desviando-se de uma, eles enfrentavam a outra. Esta é uma técnica clássica usada pelos advogados nos julgamentos. O advogado leva as testemunhas a decidir entre 2 explicações possíveis para o que aconteceu, ambas fragilizando a sua história. Elas têm de responder às perguntas do advogado, mas tudo o que dizem as incrimina. A chave para este movimento é atacar rapidamente,
Não deixar que a vítima tenha tempo para pensar numa escapatória. Enquanto tentam resolver o dilema, cavam o próprio túmulo. Compreenda, na luta contra os seus rivais, em geral é necessário que você os magoe. Se você for nitidamente o agente da punição deles, espere um contra-ataque, espere a vingança. Se, no entanto, eles acharem que são eles mesmos os agentes do seu próprio infortúnio, vão se submeter quietos. Quando Ivan, o terrível, trocou Moscou por uma cidadezinha no campo, os cidadãos que lhe pediram para voltar concordaram com sua exigência de poder absoluto. No futuro, eles se ressentiram menos com o terror que ele desencadeou por todo o país, porque, afinal de contas, eles é que lhe tinham dado esse poder. Por isso, é sempre bom deixar que a vítima escolha o veneno, e dissimular ao máximo que é você quem está lhe oferecendo. Imagem: os chifres do touro. O touro encurrala com seus chifres, não um só, do qual você talvez conseguisse fugir, mas um par de chifres que o mantém preso entre eles. Vire-se para a direita ou para a esquerda, seja para onde for, você não escapa de ser espetado. Autoridade, pois as feridas e todos os outros males que os homens infligem a si próprios espontaneamente, e por sua livre escolha, são a longo prazo menos dolorosos do que os infligidos por outras pessoas. Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527. O inverso. O controle das opções tem um só propósito: despistá-lo como agente de poder e punição. A tática funciona melhor, portanto, com aqueles cujo poder é frágil, que são incapazes de agir abertamente sem despertar suspeitas, ressentimento e raiva. Até como regra geral, raramente é sensato ser visto exercendo o poder de maneira direta e prepotente, não importa o quanto você seja seguro ou importante. Por outro lado, ao limitar as opções dos outros, você às vezes limita as suas. Há situações em que é mais vantajoso deixar seus rivais com mais liberdade. Vendo-os agir, você tem ótimas oportunidades para espionar, reunir informações e planejar suas fraudes. Um banqueiro do século XIX, James Rothschild, gostava deste método. Ele sabia que se tentasse controlar os movimentos dos adversários, perderia a chance de observar as suas estratégias e planejar uma ação mais eficaz. Quanto mais liberdade ele lhes dava a curto prazo, mais poderia impor a sua vontade a longo prazo. Essa é apenas uma lei, das 48 leis do poder. Para ver as outras 47, acesse nossa playlist, As 48 Leis do Poder, Robert Greene, para sua evolução mental. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.